amanhã cai ou não cai o Casares? Posso falar, Facinca? Acho que ele renuncia hoje. Opa! Hoje? Então, não. Então, pera um pouquinho. Então, dá pra abrir o programa? Então, abre o programa com isso, porra. Isso é bomba. Bomba! É o que vem se falando ali nos bastidores de São Paulo, porque a liminar, com a votação híbrida, né, não vai cair. E não caindo, o Casares, ele teme ser empichado, né, ser impedido aí de continuar no cargo. E no Estatuto de São Paulo, quando você é empichado, você é expulso do clube, você não pode mais ser conselheiro. Sim. E ele renunciando, ele mantém aí uma cadeira no conselho. Então, para ele é melhor renunciar. Então, ele está sendo convencido a renunciar e pode ser que renuncie hoje ainda, caso a liminar não caia até amanhã. Para mim, demorou. E aí a votação não deve acontecer. Então, os clubes de futebol são iguais desde o país, né? Sempre tem um jeitinho para quem faz a mutreta se dar bem. O cara, na verdade, sempre tem um jeito do cara não perder isso, não perder aquilo. Ele renunciou, mas mantém lá seu lugarzinho no conselho. Inclusive como cardeal, dando opinião forte lá. Então, expectativa aí, vamos ver se não acontece durante o programa aqui, né? Uma renúncia do Casares aí para ele pelo menos se manter no clube como conselheiro. Olha, eu volto a falar o que eu já tinha falado no programa passado, que eu participei, que eu fico triste com isso daí. Cara. É demais. Fico muito triste. O Casares é um cara... Ele me ajudou muito quando eu cobri o São Paulo, ele parecia ser um cara muito disposto, diferente. O Milton fala muito bem dele, pô. Exatamente. Ele vê que não tem nada aprovado ainda, ele vai se defender, né? Mas os indícios são muito fortes. E eu torço para que ele não tenha culpa nenhuma. Apesar dos indícios serem fortes e tal. Mas o Casares sempre foi um cara que parecia ser um cara diferente. É exatamente isso que o Alex falou. Parecia ser um cara diferente, um cara que é torcedor do São Paulo realmente, emocionado, né? Aquela coisa de falar do São Paulo. E é uma pena o que aconteceu. Como foi uma pena o que aconteceu com o Aidar. A mudança que teve o Aidar, porque parecia que não era a mesma pessoa. É isso aí. Quando ele passa pela segunda vez no São Paulo, com aquelas brincadeiras idiotas que ele fez, inclusive da banana, tal, tudo isso daí, não combinava com o Carlos Miguel Aidar da primeira passagem. Sim. Aquela de 1984 até 87, mais ou menos, 88. Isso. Não combinava. Não combinava. Você falava, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Né? Não é o Aidar de 80, da década de 80, e o Aidar de agora. E o Casares também tá meio perdido, sabe? Às vezes o poder sobe a cabeça, né? Sabe o que chateia, amiga? É o seguinte. Primeiro que São Paulo precisa de novas lideranças. Para começar. Aliás, eu acho que todo clube tem que ser sempre uma mudança. E no São Paulo, nós acostumamos a ser sempre aquele mesmo papo. Aquele grupo de escadeais que manda, e barari, baroró, etc e tal. O conselheiro e o sócio e o torcedor do São Paulo tem que ficar de olho. Eu falei aqui ontem, vou repetir, que é informação. Tem muita coisa vazando de dentro do São Paulo com interesse político. Total. Não fiquem achando que o cara quer tirar o Casares. Mas é sempre assim, né? Tudo bem, mas vem cá. Por exemplo, eu adoro o Muricy. Adoro o Muricy. Meu amigo. Mas eu acho uma sacanagem ele falar. Ontem eu vi num podcast onde lá. Não, vou sair que eu não suporto mais. Peraí. Se eu fiquei até hoje, eu vou ficar até o final. Não, mas peraí, ficou até hoje fazendo o quê? Então, mas tudo bem, então fica. Mas aí, deixa eu tentar defender, não é defender, mas enxergar o outro lado, né? Outro lado. Você acredita num projeto. Pô, você entra de cabeça, você tá lá, parará. Você começa a ver que o projeto tá sendo estraçalhado. Um bando de safado detonando o projeto, metendo a mão, pá. Chega uma hora que você fala assim, eu preciso sair disso aqui, que eu não posso compactuar com mais. Mas eu tenho que sair, assim, entendeu? Quando as primeiras denúncias com substância forem feitas, e não vou sair no último dia. Porque o Muricy tá saindo no último dia, gente. Há quanto tempo tá no Muricy em São Paulo? Desde Nessa 21. última volta, 21. Estamos falando em 5 anos. As denúncias contra o Casares, se não tiver 1 ano, tem por aí. Não, menos, um pouquinho menos. Não, com substância. Não, acho que a com substância tem 1 mês. É menos bem, né? Tem 1 mês, Web. Não. Vamos lá. Não, o que existia antes era uma improbidade administrativa. Tá bom. Era um São Paulo que não sabia que fazia um monte de caca com dinheiro na mão, comprando errado, gastando, dívida. Isso aí é normal. Isso aí todo clube faz. Isso aí acontece. O problema é quando envolve polícia. Aí, no caso recente, envolveu esfera além do clube. Mas aí você tá falando dos camarotes. Tudo. Camarote, agora os desvios e não sei o quê, parará. Então, a partir do momento que começa... Agora, então, a partir do momento que começa a formar algo sólido, ao ponto do presidente ter que pedir uma renúncia
porque não vai aguentar a pressão, o Muricy tem todo o direito de sair. Falou, irmão, eu não Mas quem tá chegou no a esse clube, ponto fora. Quem tá no clube no dia a dia, fala assim, tá vendo um monte de coisa. Não é o Steve Wonder que tá no Não. Então, assim... Mas talvez o Muricy... Perdão, eu sei que tô te cortando, mas... Imagina. Mas talvez o Muricy possa enxergar aqui. Aqueles que vão assumir no lugar do Casares são piores que ele. Sim. Agora eu larguei. Agora chega. Aí eu concordo com Entendeu? você, porque o problema todo estão falando de um jeito, como saiu o Casares, fosse a salvação de São Não, Paulo. assim, ó, na verdade, todo mundo que sair agora teve uma participação nessa gestão do lógico. Casares. Não adianta querer sair agora como se estivesse alheio a tudo que aconteceu. Virar Isso sim, oposição. né? Não. Tem um cara que vai virar. Até porque já tem um tempo que, não essas denúncias aí com polícia, como o Facincani destacou, mas já tem um tempo que existem problemas e que estão, inclusive, vazando pra mídia, como ano passado a declaração do Luiz Gustavo, que deixou claro que tinham problemas ali de bastidores, que os jogadores estavam incomodados. E o Muricy fez parte de tudo isso, né, Alemão? Foi. Então, é que o Muricy, eu considero o Muricy hoje, é até forte a palavra, mas entre aspas, um parasita no São Paulo, porque ele não aparece, ele vai nos treinos ali, ele aparece, é que a imprensa não cobre mais treino do São Paulo, então a gente não sabe o que acontece. Tem uma função Então não dá pra saber definida. se ele faz Mas lá alguma às coisa vezes ou o São não. Paulo ele posta fotos, Internamente. e o Muricy está sentado ali conversando, mas qual que é o papel do Muricy do São Paulo? Era pra ser o elo e diretoria jogador, não é Então, isso? E mas Mas se é. for? Isso não é externado, mas e se Não, mas for? assim, ou seja... É porque a gente não tem acesso, né? Não, Sim, mas é um cargo que você tem que ter uma postura também um pouco mais pública. Exatamente. Não, É o dá que eu pra você acho chegar também. e ficar E ficar 6 omisso. anos O sem Luiz sentado Gustavo na falou o que cadeira. falou no ano Exatamente. passado, não era hora do Muricy aparecer para falar alguma claro coisa? que sim, Então, claro que sim. Porque senão você até perdeu o comando do grupo. E o Muricy é um cara no São Paulo com uma história monstruosa para poder perder a história por causa da situação. Mas eu tô 100% com a Lelê. Tem um monte de gente aí largando o barco. Saiu mais dois diretores, não. Quem tava nos dois caras que saíram lá? Já Eu vi saiu o ontem. Boca antes, né? Mas eu vi ontem parece que saíram dois, não saíram? ontem não vi. Mas não é nada de Foi trocado todo o diretoria. departamento médico, mas isso aí foi uma Sim, mas aí demanda... tinha que trocar. Aí tinha que trocar. Eu só acho que assim, tem que tomar um cuidado, torcedor de São Paulo, que tem gente comprando a história que a saída do Casares é a salvação de São Paulo. Óbvio que não. Não é. Óbvio que não. Cuidado. Tem gente que tá lá dentro, inclusive próximo a ele ainda, muito interessada que ele saia. Como é que você confia em pessoas que te traem? Olha, eu acho o seguinte, não dá pra confiar, não deveria confiar. Não é? né? Por exemplo, como é que você pode confiar numa pessoa que trai a outra pelo mesmo poder? Ou seja, uma grande parcela desses que querem tomar o poder no São Paulo estiveram com o Casares. É por isso que eu e a política andamos em paralelo. O próprio vice já avisou que vai votar a favor do impeachment. né? Eu e politicagem andamos em paralelo, tá? Eu sou um cara que pra mim é A ou B. Ah, mas é A, B, não tem essa, entendeu? Então, por que eu digo isso? Como é que você pode encontrar veracidade? Como é que você pode encontrar credibilidade? Como é que você pode encontrar substâncias de honestidade, transparência, que é tudo que São Paulo precisa hoje, em figuras que toda hora uma tá traindo a outra por um único objetivo? Por isso que política de clube, em 99%, é uma porcaria. Para não falar que é um lixo. Porque só pessoas dessa estirpe que estão tentando chegar a esse ponto máximo de comando. Então, a partir do momento que esse tipo de caráter está envolvido em algo sério, numa administração, em um requerimento que precisa passar equilíbrio, é lógico que a chance de dar caca, ela é enorme. Por isso que eu defendo muito o modelo e gestão empresarial em clube. Tá? Seja SAF, vira MEI, não sei, qualquer coisa. Por quê? MEI é o sangue. Então, brincando. qualquer coisa. Tô brincando. Qualquer coisa. cientistas. Não pode ser meio boca, né? Tem que ser... Tem gestões meio boca. Então bastante. em times grandes. Exato, né? Agora... O clube empresa, Agora- SAF, enfim. Por quê, Lelê? Porque vai ter o domínio de uma figura e essa figura vai provar por A mais B que ela tem uma condição, um subsídio inicial de fazer com que aquele projeto ande. É lógico que você vai correr o risco de chegar um John Textor depois de 2 anos e tá cheio de pepino que estão puxando da gaveta lá um monte de coisa do cara e agora não tem muita coisa o que fazer. Mas é melhor assim você ter uma centralização
do que você correr o risco dessa ciranda de figuras nefastas que, ano após ano, vão colocar o clube no buraco sem nenhuma mínima responsabilidade de se preocupar em tentar salvá-lo. Você sabe que eu me lembrei agora? Eu me lembro que quando entrou a MSI no Corinthians, o pessoal caiu de pau. Todo mundo vasculhou a vida do Kia, Exato. Kia Jorabichian, que era um absurdo, que era um bandido, não sei o que lá. E os caras que foram vasculhar a vida do Kia Jorabichian cometeram erros gravíssimos no Corinthians, ou antes ou depois. Os caras que foram vasculhar a vida do Kia Jorabichian... Engraçado que algum... A parceria... Engraçado que um desses personagens tá hoje como protagonista do impeachment do Augusto. Continua no Corinthians há 20 anos e não encontrou nada, né? Quem é o Rubão? Não, deixa. Então, é um negócio absurdo. Então, enquanto não vasculharam... E aí você vê as parcerias, o que aconteceu, tudo depois, é muito mais grave do que a parceria Corinthians-MSI. É muito mais suja, muitas parcerias, do que foi aquela Corinthians-MSI. A Corinthians não foi uma parceria suja. É que a muito mais corrupção obscura evoluiu. outras parcerias do que aquela Corinthians-MSI. Não, eles tentaram colocar o Kia como se fosse um vilão que veio pra lavar dinheiro aqui Exatamente. no Corinthians, sendo que o Kia é um dos maiores empresários de futebol É o do maior, mundo. é o maior. E aí, Na Premier que League é o faz maior. negócios com todos os grandes clubes do mundo. Você vê coisa estourar no Botafogo. Você vê que gravíssimo essa caso suja- do Texas. Você sabe, que aconteceu cê sabe qual no foi o Corinthians problema? depois? Sabe qual foi o problema da MSI? Existia uma participação, no fundo, de um cara chamado Boris Berezovsky. Do russo lá, Que né? era o Esse cara, ele era metido com outras coisas fora do futebol. Ele enriqueceu de forma ilícita na transição União Soviética / Rússia, naquele momento junto com Abramovich, aqueles caras, né, tiveram um investimento e seus investimentos triplicados, quadriplicados com diversos escândalos e que, obviamente, não cabe à nossa competência aqui julgar, mas esse cara estava ligado com situações obscuras. E como ele tinha uma participação... Ele morreu depois de forma obscura também. Morreu de forma obscura. Vivo. Esses caras somem, esses caras somem do nada. Sumiu, não sei. Cara, envenenado, né? Então. E aí, o que engasgado com 8 tiros, é isso? E aí, o que aconteceu? Outras figuras que... Deve ter sido bala perdida, né? 8 tiros. Né? E aí, outras figuras que estavam ao lado que não tinham esse tipo de intenção, muito menos não tinham esse tipo de ligação. Às vezes o cara pode ser empresário, a gente sabe que em vários casos, né? Os caras também lá não são muito flor que se cheire, mas os caras trabalham dentro de uma linha razoável de honestidade e decência. Então, os outros dois nomes que estavam atrelados ao MSI, que era o Kia e o Pini Zahavi, esses caras ficaram com essa ramificação do Boris Berezovsky na ligação que tentaram fazer da MSI aqui no Brasil. De Mas o picaretagem próprio Kia, ele pulou fora, Facim, porque Tanto é que o o Kia Dualib queria tomar o dinheiro dele. Ali... Na mão do Dualib. Não, os caras ligavam pro Kia a cada 15 minutos pra pedir grana emprestada, assim, gasolina. Juro por Deus. Juro por Deus. Era isso. Era um negócio bizarro. Tipo assim, ó, Um Big Mac. não, assim, ó, amanhã tem que não sei o quê pra pagar a faxina não sei da onde. Aí liga pro Kia. Era um negócio de louco. E juro mesmo, não era mentira. E aí ele e o Pini Zahavi, obviamente, saíram. Tanto é que o Pini Zahavi, hoje, junto com o Kia, são os dois maiores empresários da Premier League. As maiores transações mundiais do futebol são do Kia. Se não fosse isso daí, o Corinthians era pra estar nadando justamente ainda com a parceria do Kia. Com o Kia, Com sim. o Kia, provavelmente estaria nadando... Era pra ter virado a primeira SAF no Brasil. Primeira SAF no Brasil e ser uma potência. Ia assim, ser uma potência. absurda. Porque, vamos supor, o que o Kia hoje tem... Porque Tá o Kia vendo? não precisa comprar clube. Ele é o seu próprio clube, entendeu? E pra quem não sabe, só pra gente não sair muito do assunto de São Paulo e explicar, o Kia manda tanto na Inglaterra, Lelê, que ele é o cara que aprova todas as transações Brasil-Premier League, tá? Ou outras. E aí, o que ele faz? Esse cara aqui tem que jogar no time tal. Ah, não, mas ele tem que ir pro time tal. Não. Eu quero que ele vá jogar nesse time aqui. A história do Estevão... tava mais próximo o Estevão de ir pro Manchester City do que pro Chelsea. E aí, dentro dessas indicações de ir lá pra cá, não. Chelsea.
Ele precisa ir pro Chelsea. Porque o modelo do Chelsea Então, assim, ele é um cara que tem uma linha de comando fora que é um negócio impressionante. E sabe quando que eu vou voltar pro Corinthians? Ah, nunca, esquece. Nunca. Mas é o modelo que o São Paulo precisa. Ele virou corintiano, porque ele é casado com uma brasileira corintiana, mas ele jamais ele iria voltar, porque ele sabe o que acontece internamente no Parque São Jorge. Bota uma moeda. Agora, sobre essa história da renúncia, pra mim demorou. Pra mim, ele já tinha que ter renunciado no ano passado. Tá demorando, porque ainda não foi, né? Ainda não foi. Tá demorando. Pode ser, ele tá tentando ser convencido aí, vai saber, né? Não, ele também deve estar se mexendo, gente, dentro do clube, porque ele vai sair, mas o grupo dele fica. Ele também está se mexendo de uma maneira para ter o menor impacto, tanto pessoal quanto dentro do clube, possível. Você acha que ele vai chegar e falar, tô renunciando, pode fazer comigo o que vocês quiserem? Igual Paulo Nobre, né? Lógico. Não tem a doutora Amanda Nunes também falou isso daí, que provavelmente o caminho mais rápido, mais fácil, mais indolor, assim, seria a renúncia, né? Então, mas eu não sei, por exemplo, como é que funciona no São Paulo. Porque tem clubes com estatutos diferentes. No caso de São Paulo, o vice assume, ele tem prazo para convocar outra eleição, não precisa, porque tem clube que você tem um prazo para uma nova eleição, e tem clube que ele vai pegar o 26, que é o mandato do Casares. No Brasil, o país não precisou, né? Não, mas... Aí o Temer foi até o fim da gestão da Dilma. Tem clubes onde O que você... acontece? Você que é um cara por dentro aí, bom, pode ter outra eleição? Quem então, se beneficia isso eu não com sei. isso daí? Isso eu não sei. De repente o Belmonte é candidato. O Belmonte avisou que é candidato para... Agora, eu não sei se eles têm que convocar... Eu acho que o Belmonte tem tudo para ser o próximo presidente de São Paulo. Então, você tem alguma dúvida disso? Não sei, viu? Não, candidato sim, mas ser presidente ele é não. candidato? Eu acho que ele... Então, aí que eu tô falando pra você. Vou insistir nisso. Tem gente no São Paulo, eu tenho uns amigos são paulinos, assim como o Mário Alemão, desesperados. Não, se sair o Casares muda tudo. Vocês estão tomando tubaína com leite estragado. Tô dando uma olhada aqui no estatuto, o Harry Masses, ele assume até o fim do mandato. Até o final do mandato. De 26, então é o mesmo não grupo. convoca novas eleições. O nome é um nome fortíssimo em rede de estacionamento. Então o Estampar vai ser diretor de futebol, o outro vai ser... O São Paulo não pode ficar estacionado. Não pode ficar estacionado. Mas, cara... piada pronta, hein? Mas é o mesmo grupo, gente. Piada pronta. Você tá entendendo que é o mesmo grupo? É que se ele renunciar, aí o vice assume. Mas acho que se rolasse o impeachment, aí era convocado novas eleições. É isso. Exatamente. Entendi. Então, talvez seja uma jogada também deles. Não, na verdade não. Na verdade, mesmo com o impeachment, viu, Lelê? Ele era o vice daí? Aí não faz sentido. Não, vamos lá. Quando há o impeachment, o vice assume para fazer uma transição para eleição. Temporariamente, mas você convoca novas eleições. Geralmente Geralmente é assim. Qualquer clube, no Brasil, por exemplo, é assim. Então, no São Paulo diz que mesmo o Casares empichado, o Harry Masses, ele segue até o fim do mandato. É que depende do estatuto, né? Então, assim... Tem clubes e clubes. Não, depende do estatuto, só que geralmente é isso aí. No Corinthians, o Osmar... Foi assim. Ele temporariamente convocou novas no eleições, impeachment, e depois ele foi eleito de fato. Aliás, eu acho que faz sentido, Lelê, porque se você, o presidente, que é o topo da pirâmide, ele vai sofrer impeachment, é natural que toda a diretoria que ele colocou, eu entendo que tem que sair junto. Porque senão, o que eu tô falando aqui, ele sai. Sim, vai assumir o vice. Que ninguém... vou falar agora pra você. Eu tenho uns amigos sócios do São Paulo, ninguém nunca viu, não sabe que se passar na rua, não sabe nem quem é. Ele é sócio de São Paulo desde 1964. Não, tudo bem. Olha, deve ser uma pessoa maravilhosa, não tô aqui falando dele. Isso, mas tô falando dentro do clube, tá? Então, por exemplo, gente que frequenta o clube e não sabe nem quem é o cara. Ele fica, é o grupo dele. Tá? Some as... Isso. Agora, o problema todo é o grupo do que saiu com o Belmonte, tá? É um grupo que é um fogo amigo muito forte, gente. Falo. O Belmonte tem muitos dados, ele sabe muita coisa. Não estou falando que é ele que está fazendo nada disso. Estou dizendo apenas que é um grupo novo nessa oposição de São Paulo. Um está amarrado com o outro. É lógico. E você acha que quem está no São Paulo hoje não sabe das coisas também que acontecia? O Belmonte era diretor de São Paulo quando tiver uma denúncia, gente. É claro que o alemão falou a verdade, você tem que averiguar, processar, condenar se for o caso, mas ele é o diretor. Sim. Ou não era? De algumas denúncias. E agora tem gente achando que ele é o salvador da pátria. Por isso que eu falo que a partir do momento que há uma renúncia, um impeachment, seja lá o que for, de um presidente,
todas as figuras políticas ligadas a ele precisam renunciar automaticamente junto. Tá bom, mas você tira ele e tira o Belmonte, quem é o grande nome no São Paulo? Na oposição? Não tem. Eu tô dizendo... Tem, no Palmeiras não tem. No Corinthians quem é? Assim, Volta o Marco Aurélio Cunha. E vamos lá, vamos lá. Há uma renúncia por uma questão de saúde. Ah, sim. Tá. Aí, o cara está saindo por uma questão particular, pessoal. Outra Não vai mexer. situação. Tá? Sabe o que vai acontecer no Brasil? Desculpa te cortando. Todos os presidentes vão arrumar um atestado, que é problema de saúde. Você tá no Brasil, você não tá na Dinamarca. Sim. Você sabe disso. Ok. O cara vai arrumar... A fimose dele vai ser motivo. Tá bom, não me interessa, entendeu? Pô, mas toda vez você fala da fimose, você quer ser urologista? O que você tá pensando? Eu não sei, eu tô pensando, se você é urologista enrustido, eu não tô sabendo. Porque é um problema pequeno. Entendeu? Furúnculo ele gosta também. É um problema pequeno. E o cara... Furúnculo! Gosta de furúnculo e de fimose. Vizinho. Cunhado, sogro, Cunhado não é pé. gente. Cunhado é agregado, cunhado não é gente. Entendeu? Agora, mas o que eu tô te explicando... Começa com que letra? Não, pera aí. O diretor já Mas olha aqui, então, tá vendo? Vai, pensando com a cabeça do... De cima. Olha, tá vendo? Porra, não dá, cara. Pô, deixa eu fazer essa porra séria aqui, cara. Porra, eu tô falando sério, cacete. Você parece louco, cara. Pô, não dá, velho. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Hoje o negócio tá bom aqui. Tá vendo? Quando não é um, é o outro, cara. Só que aí um me deixa louco, o outro agora me deixa... Porra, não dá, Alex. Olha lá, o outro se joga, entendeu? Escuta. Claro que eu gosto, mas você, porra, mas segura. Ô, árbitro, segue o jogo aí, pelo amor de Deus. Não, então, aí vamos falar da... Pera aí. Que a bolsa de valores. Volta aqui, cacete. Pera aí, volta aqui. Ai, Jesus. Tem informação da bolsa de valores? Como... Vamos focar... Loebre, tá? Loebre é uma figura, pô, decente, honesta, um cara que gosta das coisas tudo certinho. Então, o cara certinho. Bom lojista, vai, pronto. Então, supondo que você está numa administração de um lugar, beleza? Quando há uma renúncia por um motivo obrigatório, de saúde, alguma coisa, você não vai mexer no entorno, porque não houve nada errado, apenas uma questão particular pessoal. Agora, há um impeachment ou uma renúncia por escândalos, mesmo que ainda não sejam provados, mas há indícios de alguma coisa de improbidade administrativa, de roubalheira, tem que cair todo mundo, Loebre. Você tem que cair do primeiro ao último. Mas não, olha, não chegou em mim, não tava sabendo. Meu irmão, vai cair todo mundo. Porque esse tipo de atitude, ela é ramificada. Claro. Não é um que faz besteira, é um grupelho. Todo mundo participa. Todo mundo, e tá todo mundo sabendo. Lógico. Então, qual é o grande chavão da história na politicagem? É que não se mata esses maus pela raiz. Você corta o caule, mas a erva daninha tá lá ramificada. Então o problema é que você não expurga esse tipo de problema. Você só faz com que ele... Você vai matar aquela flor que tá zoada e ela vai crescer em cima toda ferrada de novo. Por isso que eu falo que política de clube, o Casares. Vai cair do Casares ao último. Vai cair... infelizmente, mandar o porteiro embora. Vai todo mundo. Recomeça do zero. Limpa, ara o terreno, tira tudo que tem de impureza. Né? O pessoal aqui que nos assiste do agro sabe o que eu tô falando. Entendeu? Joga lá o remédio que precisar jogar. Tudo, zera tudo. E aí você planta com a qualidade, com a saúde, para que esse clube volte a ser do jeito que era. Porque no momento que tá, Alex, não dá. Você não pode... eu vou tirar o Casares, tá bom. E o que sobra? Não muda nada. Aí você tira 3, 4, vem outros 3. Porque uma coisa é uma pessoa, seja lá presidente, um diretor, um vice-presidente, você pega em atos ilícitos, em falcatruas, em corrupção, uma pessoa. Agora, se há indícios de problemas de uma estrutura, de toda uma composição que faz parte de uma gestão, se começa a aparecer um monte de coisa relacionada a mais pessoas que fazem parte desse organograma,
Como apareceu no São Os Paulo. camarotes. Então. A questão, aí- São ramificações, é isso que eu tô falando. Não adianta você tirar uma camarotes, pessoa. Não adianta você tirar uma pessoa, seja lá o presidente ou o que for. Tá bom, legal. Pediu a renúncia. A Independente vai pra rua, a bandeira, tá fora o Casares. Pô, legal. E o amanhã? Que Mas você acontece? levantou uma questão aí que eu acho que as pessoas misturam a questão do futebol com a questão do clube. Mas... E aí você pega o torcedor fanático, o pessoal de organizada que vai ter que explicar essa denúncia que está sendo averiguada de dinheiro de São Paulo na reforma da sede da organizada. Isso vai ser averiguado, vai aparecer. Então, assim, tem gente que olha só o futebol, Lelê. O São Paulo tá lá embaixo, olha como é que tá o Flamengo, como é que tá Palmeiras, com esse campeão da Copa do Brasil. É muito maior o problema. O problema é muito maior que dentro do campo, gente. Nós estamos falando de clube, de uma instituição histórica, vencedora, que foi exemplo e tudo mais, que hoje é uma vergonha. São Paulo hoje, como instituição, é vergonhosa. Sim. Ou não é? Administrativamente falando, sim, não deve nada ao Corinthians, em termos de lógico vergonha. que não. Aliás, olha que curioso, né? Só pra não se estender muito no assunto, não sei se a gente vai... Vamos falar de outras coisas, né? É bom, né? Então. Não, eu sei. É só a última aqui. Olha que engraçado. Como que o Corinthians é tratado pelos rivais pela mídia, recentemente, né? Uma bagunça. Clube do esquema. BBB. Tá devendo. Caloteiro. Paga marmita, não paga marmita, Não paga marmita. Tia da marmita. Os presidentes são uns esculhambados. O São Paulo, em 10 anos, pode ter o segundo presidente renunciado. O Corinthians só teve um. Poderia ter tido Poderia ter tido outros, mas no burocrático... Moralmente, o Corinthians teve uns 4 presidentes renunciados aí, viu? Não tenha dúvida. Aliás, os torcedores agradeceriam. Não tenha dúvida. Aliás, tem um que foi, talvez, tenha sido o melhor presidente da história do Corinthians e também, na minha opinião, foi disparado o pior presidente da história do Corinthians, que se chama André Sanches. Sim. Que talvez ele tenha sido o melhor. Eu vou Duas gestões completamente opostas. Exatamente. Que paradoxo, isso, não? né? É um negócio maluco, né? Eu acho que conseguiram piorar as gestões dele na sequência, do Duílio e do Mas o Augusto. Andrés foi... Olha, eu vou te falar. O Andrés, a Isso aí que você segunda tá falando, gestão do Andrés... A segunda foi feia. Não, então, Meu mas Deus isso do se céu. aplica também ao Juvenal no Meu São Deus Paulo do céu. na terceira gestão. Na virada de mesa lá. Meu Deus do céu. A terceira gestão do Juvenal, somado ao Carlos Miguel Aidar 2.0, deixou o São Paulo na chacota de soberano para ex-soberano. Foi uma virada muito ruim, O né? soberano caiu. Assim, depois dessa sequência de quebra de estatuto, golpe dentro do clube, terceira gestão do Juvenal, Fala baixo, Carlos hein? Miguel Aidar. E Fala aqui baixo. ninguém tá perseguindo ninguém. Fala gente. baixo que senão vão... né? Ninguém tá perseguindo ninguém. Que fique claro isso daí, porque eu falei, eu reconheço que a primeira gestão do André Sanches foi uma gestão muito legal. Foi mesmo. Eu acho. Foi uma gestão... Tão legal que levou o Corinthians a ser campeão do de mundo. retomada Legal do não, ela foi Corinthians. histórica. Foi histórica. Foi histórica. Foi de retomada. Ele pega o time na segunda divisão e faz o que ele faz. Né? Então, eu tô sendo muito justo, tô sendo muito equilibrado. Tá perseguindo e tal. Não é isso. Agora, a segunda gestão dele foi pavorosa. E não foi só, foi o grupo dele. Exato. Nós estamos falando do Aumentou a Casares dívida do em São Paulo. 400 milhões. Talvez o presidente um pouquinho mais equilibrado que ele teve como sucessor ali, que deu uma estabilizada e tentou colocar os pés no chão, foi justamente o Roberto de Andrade. Mas o senhor Mário Gobi, o Duílio... Não, isso aí, pelo amor de O Deus. grupo, igual São Paulo. Tá falando aqui, tira o Casares, resolve o quê? Se o Não, grupo continua, nada, gente. zero, não resolve nada. Não resolve nada. Vai, ô Cenoura. Uau! Vamos seguir falando de São Paulo, Tá bom, Lelê? coelhinho. Não, toma cuidado com isso daí. Isso é coisa de coelho. Tá muito...